Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Quantos estão desejosos para ouvir a palavra do Senhor? Eu vim com um propósito de trazer vida, a palavra do Senhor. Deus, Ele tem falado em nosso coração desde quando o Jacob Robert passou para a gente este tempo. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a você. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a nós. É interessante a gente observar que o primeiro passo tem que ser dado por nós. A gente tem que se achegar para que Deus venha se chegar até nós. Mas para dar o primeiro passo é necessário uma atitude. Nessa noite, será a noite em que Deus falará ao teu coração e você vai tomar uma atitude. Quando você tomar uma atitude, Deus automaticamente vai se chegar até você. Não é chegar de longe, você de um lado da calçada e ele de outro lado, não. Ele vai chegar a você no tempo, no espaço e no local. Ele vai estar junto com você, junto com a tua casa, com o teu ministério, com a tua família. Aleluia, porque é a promessa dele para você. Tiago, conhecido como Justo, o escritor dessa carta, ele não é aquele Tiago em que Jesus chamou para seguir os discípulos. Tiago, que vai escrever essa carta, ele é irmão de Jesus. E é interessante que, por ser irmão de Jesus, vir do ventre de Jesus, ele não cria em Jesus. Tiago, ele via todo o manifesto que Jesus fazia durante a sua trajetória. Tiago observava os feitos de Jesus. Só que Tiago, por algum motivo, ele não cria que Jesus era o Messias prometido, o Messias aguardado. Nós vamos ver que João vai relatar isso no seu livro, no capítulo 7, no verso 2 ao verso 5. João vai relatar. E a festa dos judeus, chamada de festa de tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe estudar e vai para a Judéia, para que também seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar seus feitos em segredo, já que você faz essas coisas manifestas ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. É interessante que, por mais milagres manifestos que Jesus operava, os próprios irmãos da sua casa não criam que ele era realmente o Messias aguardado. Aonde que Tiago vai ter a sua conversão? Aonde que Tiago vai passar a crer, ter a conversão? Quando Jesus ressuscita e aparece para ele. Aí sim Tiago começa a se converter e a acreditar que aquele irmão que veio do mesmo ventre que ele era realmente Jesus, o Messias, o aguardado. O apóstolo Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 3 ao verso 7, vai dizer: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, no que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 11. Depois foi visto por mais 500 irmãos de uma vez só, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, o seu irmão, mais tarde por todos os apóstolos. Tiago só vai crer que Jesus era realmente o Messias prometido, aguardado após a ressurreição, e olhar Cristo frente a frente.
aí ele vai ter uma conversão. Tiago vai estar com 120 caminhados, capítulo 2, após sua conversão. Entenda que quando Jesus ele vai ser aos surdos, aos seus, antes disso, ele vai se reunir todos para falar do reino de Deus. Em Atos, capítulo 1, vai dizer que ele apresentou o Filho com seus apóstolos com muitas provas incontestáveis. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que muitas pessoas só se converteram após Cristo aparecer para eles e apresentar a marca da crucificação. Muitas pessoas só passaram a crer em Jesus quando Jesus olhou para eles, apareceu ressurreto e mostrou: está vendo aqui a marca da crucificação? Porque ainda tem dúvidas que estão no caminho certo. Aí sim as pessoas se converteram. Aí eu começo a entender. E quando o inimigo começa a colocar coisas na nossa cabeça, no nosso ouvido, a respeito se nós estamos no caminho certo. Quando o inimigo começa a colocar dúvidas na nossa cabeça, se a festa unificada vai ser uma festa onde o Espírito Santo vai estar presente, ele começa a dizer: não, essa festa não vai dar certo, essa festa não vai dar ninguém, essa festa Deus não vai se fazer presente. Aí eu começo a aprender como discípulo, eu começo a olhar para a marca da crucificação de Cristo e ver que eu estou no caminho certo, porque ele pagou o preço, ressuscitou para estar presente em nosso meio nessa festa. Desde quando eu cheguei, eu senti a presença do Espírito Santo de Deus. Muitos se converteram após estar presente em Cristo. Mas de fato, quem é que quando vê Cristo não se converte? Quem é que quando vê as marcas da crucificação não se converte? O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor de Cristo. Só que quando Cristo aparece para ele em Damasco, ele deixa de ser perseguidor para ser perseguido. Essa é a mudança de quem tem um encontro com Cristo. E ele mesmo vai dizer em Gálatas 2:20: ora, aquele Paulo que perseguia, agora está sendo perseguido, porque quem habita em mim agora é a presença do Espírito Santo. Olha, aquilo que eu fazia, eu já não faço mais, porque eu já fui crucificado com Cristo. Agora eu não fui mais de Paulo, mas é Cristo que vive em mim. Eu estou pregando para a gente nessa noite aqui, que fazia certas coisas, agora não faz mais, porque a presença do Espírito Santo que te conduz, é a presença do Espírito Santo que te convence do pecado. Aleluia! Quem me beija não bebe mais, quem se prostituía já não se prostitui mais, dementia já não mente mais, porque a presença do Espírito Santo é a própria presença do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo de Deus. Não tem como ser a mesma pessoa quando se verdadeiramente em todo momento. Não tem como ser a mesma pessoa quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus atuar. E é fácil identificar a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo é fácil de identificar. Não podemos confundir a emoção de louvores com a voz do Espírito. A voz do Espírito Santo a gente escuta quando a gente está no nosso trabalho, e aí tem uma roda de amigos conversando. Você chega nessa roda de amigos e começa a conversar,
E de repente aquela mulher se toma um rumo. E aí você começa a lembrar do velho eu, aquele velho eu pecador. Aí você começa a fazer parte daquelas brincadeiras, você começa a fazer parte daquelas piadas, e aí de repente você sai daquela roda de conversa, aí vem uma voz dentro de você bradando e dizendo: não era para você estar lá. Isso é a voz do Espírito Santo de Deus. Agora nós podemos trazer esse exemplo para dentro da igreja, quando a gente se reúne naquele grupo e de repente começa aqueles questionamentos: olha, eu não gostei daquele louvor, aquele irmão não canta bem, aquele irmão não prega bem, aquela roupa. Aí você começa a fazer parte. Quando você sai, o Espírito Santo fala com você: olha, não era para você estar falando isso, porque você não vive mais, o Espírito Santo está dentro de você. Aleluia. Você até fofocado antes, mas agora você não fofoca mais. Aleluia. Você até fazia piadas abusivas, agora você fala do reino que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Antigamente você até falava palavrão, mas hoje a única coisa que você fala: ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O Espírito Santo vai te conduzindo, vai te cuidando, e você não é só não. Eu tenho que continuar sentindo a presença dele na minha vida. Só fica sentindo o Espírito Santo de Deus nessa noite. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tiago, ele só vai crer em Jesus após a ressurreição de Cristo se apresentar literalmente. O pastor do termo nessa noite: chegar a Deus e ele chegará a vós. Eu quero ministrar para vocês nessa noite 3 fundamentos principais, pelo menos 3, que o próprio Tiago vai instruir para que nós possamos se acertar dele. O primeiro fundamento é: provação não é tentação. Tiago, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15, vai dizer: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa atrai e seduz, então a cobiça, depois de ter havido concebido, dar a luz ao pecado, uma vez consumado, gera morte. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 6, verso 23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. A aprovação, ela é diferente de tentação. Ser provado é diferente de ser tentado. A aprovação, ela vem de Deus, e a tentação, ela vem ou de nós mesmos ou do maligno. A gente tem que entender que provação, ela produz perseverança, o próprio Tiago disse. Só que provação é apenas o nome daquilo que estamos enfrentando. Tem gente que chama de provação de tempestade. Estou enfrentando uma tempestade. A partir deste ponto de vista, essa semana o Espírito Santo tratou no meu coração. Entendemos que tempestade
muitas das vezes ela não avisa quando vem. Quando acordamos 6 horas da manhã, o céu está radiante. Olhamos para o céu, não vemos uma nuvem sequer. E de repente o tempo fecha, meio-dia, vem aquela tempestade tão grande que nós não entendemos por que era aquela tempestade. Só que diferente de apenas dias chuvosos, tempestade é muito curta. Tempestade dura pouco. Tempestade dura apenas alguns minutos ou algumas horas. Diferente daquele dia de chuva que vem segunda, terça, quarta, quinta. O estrago da tempestade é o maior. Porém, ela é mais rápida. Muitas das vezes a provação vem nas nossas vidas em forma de uma tempestade. Você está olhando para o céu e está vendo o céu limpo, o sol radiante. Você olha para a sua conta bancária, tem dinheiro, você está trabalhando, você está com perfeita saúde, seus filhos viram na igreja, seus maridos libertam, você acorda e o sol está radiante. Quando chega o meio-dia, de repente vem a provação, vem a tempestade. De repente você começa a sentir uma dor e vai no hospital e recebe o diagnóstico. Você talvez não entenda por que você acordou com o céu, com o sol radiante, e de repente vem a tempestade, e isso é a provação. E Tiago vai dizer: se alegrai-vos na provação, porque através da provação que você vai ter perseverança, e perseverança. Perseverança quer dizer constância. Eu persevero porque Cristo está na minha vida. Você até pode até não entender porque você está aqui nesta noite. Você pode até estar se questionando que a tempestade está caindo lá fora, a provação está grande, mas você colocou essa roupa para estar aqui. É porque você tem perseverança em Cristo. É porque você tem perseverança em Cristo. E quem persevera em Cristo é sinal que é da vitória garantida. É sinal que Jesus já garantiu a vitória. Existem vários tipos de provações. Existem provações que nós passamos nela rapidamente. Existem provações que vai demorar um pouco passar. O fato é que toda provação vai nos gerar perseverança. Resistir à tentação, pois é um dos primeiros passos para se chegar. Essa é a primeira atitude que Tiago vai dizer, para que nós possamos se chegar a Deus. É resistir à tentação e entender que a gente precisa ser provado para sermos aprovados. O segundo fundamento para se chegar a Deus, ele vai dizer: não fazer amizade com. Tiago 4,4 vai dizer: gente infiel, vocês não sabem que a amizade no mundo é inimizade com Deus. Aquele que, pois, quer ser amigo de Deus, amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, e Ele faz habitar entre nós. 1 João capítulo 2, no verso 15 ou 17, ele vai dizer: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e da soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O apóstolo Paulo vai afirmar
afirmar, reafirmar isso. Em Romanos capítulo 12, verso 2: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por glória. Não fazer amizade com o mundo. Esse é um dos passos para se achegarmos a Deus. Por glória. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para não se conformar com este mundo. O que ele está dizendo com isso? O apóstolo Paulo está dizendo que o mundo está em constante mudança. Não devemos conformar. Ele vai dizer que o mundo vai estar em constante mudança. O que era certo hoje é errado, e o que é errado hoje é certo. O mundo está mudando. É como você pega uma fotografia sua quando você tinha 2 anos, e aí você pega outra fotografia quando você tinha 10 anos. Você vai dizer: olha como eu estou mudando. Aí você pega outra quando você tinha 20 anos. Olha como eu mudei. Aí você pega outra fotografia agora. Olha, nem parece a mesma pessoa. O mundo oferece padrão. O mundo oferece padrão, desejos, mas esses padrões, esses desejos vão em desencontro com aquilo que Deus nos oferece. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformado. Transforme este mundo. Como eu vou transformar este mundo? Vou transformar este mundo com a palavra de Deus, que é imutável. Aquilo que era pecado antes continua sendo pecado hoje. Aquilo que era errado antes continua sendo errado hoje. O mundo grita bem, o mundo grita bem, e você diz: eu quero transformar, eu quero transformar, eu quero transformar. Aleluias. Isaías 40, verso 8: a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Hebreus 13, 8 diz: Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele não muda, ele é imutável. Mateus 24, 35: passará céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O mundo muda seus valores, suas opiniões, seus padrões a cada geração, mas o padrão de Jesus Cristo permanece o mesmo. Ele não muda, com a palavra é imutável, ele é imutável. Então o que era errado, o que era pecado antes, continua sendo errado e pecado hoje. Por isso que Tiago está dizendo: olha, não façam amizade neste mundo. Não façam o primeiro passo para se chegar até Deus. Não adianta a gente querer adorar o Senhor no domingo e na segunda-feira se distanciar de Deus e chegar próximo do mundo. Porque Deus, ele vai se chegar até você quando você chega dele. No domingo eu vou me chegar até Deus. Vai chegar na próxima semana, estou chegando próximo do mundo. Com glória. Por isso que Tiago está dizendo: não faça amizades com o mundo. Terceiro fundamento para se chegar até Deus: sujeitar a Deus e resistir ao diabo. 4:7, Tiago: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de você. Sujeitar é reconhecer a soberania de Deus, é obedecer a tua palavra, depender totalmente dele, é colocar a própria vida sob a direção. Sujeição é se colocar voluntariamente sob a liderança ou debaixo de uma autoridade.
que Tiago está dizendo é para resistirmos ao diabo, para que ele venha fugir de nós. Resistirmos ao diabo para que ele venha sumir da nossa vida. Primeira coisa, a gente tem que ficar sob a autoridade de Deus. A primeira coisa é a gente sujeitar, ser submisso. Quando você coloca você como submisso a Deus, fica mais fácil você resistir ao diabo. Quando você coloca submissão diante de Deus, você consegue resistir ao diabo. E como eu consigo sujeitar a Deus, primeira coisa, você vai entender a palavra. Segunda coisa, você vai estudar a palavra. Terceira coisa, você vai viver a palavra. Quarta coisa, você vai pregar a palavra. Quinta coisa, você vai amar a palavra. Sexta coisa, você vai comer a palavra. Porque se assim você vai praticar a palavra. Quando você pratica a palavra, você resiste ao diabo. E ele pode de você. É através da palavra. É através da palavra. É através da palavra. Alguns. Primeiro passo para a gente se chegar a Deus é a gente entender, aleluia, que não podemos fazer amizade com um. Terceiro passo é a gente sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Agora, para a gente entender que a gente passa por provação, para a gente entender que a gente não pode fazer amizade com o mundo. E terceiro, para a gente entender que a gente tem que sujeitar a Deus, para que o diabo venha fugir de nós. A gente está dando um pequeno passo para a gente se chegar a Deus. O tema desta festa é chegarmos a Deus e Ele se chegar a vós. E nessa noite a gente vai se chegar a Deus, e a pergunta é: você sabe qual Deus que vai chegar até você? Quando você se chegar até Deus, você tem que entender que este Deus que vai se chegar até você tem vários atributos. E para já ir caminhando para o final dessa mensagem, eu vou percorrer com os irmãos alguns atributos desse Deus que a Bíblia nos revela. Eu preciso entender que quando eu vou me chegar a Deus, Ele vai se chegar até mim, mas que Deus é este? Quais são estes atributos? Salmos capítulo 90, verso 2, vai dizer que este Deus que vai chegar até você, Ele é um Deus eterno. Antes que o monte nascesse e formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és, seu nome. Para Ele não há tempo, para Ele não há minuto, para Ele não há milésimo, para Ele não há segundos, para Ele não há dias, meses, anos. Ele é eterno. Ele é um Deus eterno. Este Deus, quando você dá um passo para chegar até Ele, e Ele se chegar até você, quem vai te encontrar você é um Deus eterno. Ele também é um Deus Espírito. João capítulo 4, verso 24 vai dizer: Deus é Espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Este Deus que vai chegar até você, quando você der o primeiro passo até Ele, Ele é um Deus Espírito. Ele também é um Deus Santo. Quando você chegar até Deus, o Deus que vai chegar até você é um Deus Santo. Isaías vai dizer isso: o ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentar
sentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 sobre o rosto, com 2 sobre os pés, com 2 sobre o alto, clamavam em alta voz um barulho, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Serafim é só em cima que tem a glória deste Deus Santo, não. Toda a terra está cheia da glória. Aleluia. Essa festa tem a glória de Deus. Essa festividade tem a glória de Deus. Este Deus que vai chegar até você é um Deus misericordioso. Jeremias vai dizer em Lamentações, capítulo 3, do verso 22 ao 23: as misericórdias do Senhor são as causas dos seus consumidos, porque as misericórdias deles não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, aleluia. As misericórdias deles se renovam a cada manhã. Vai passar o sábado, entrar domingo, daí as misericórdias do Senhor. Vai acabar o domingo, entrar a segunda, daí as misericórdias do Senhor. Vai acabar a segunda e entrar a terça, daí a misericórdia do Senhor. Vai sair na terça, entrar a quarta, daí a misericórdia do Senhor. Por isso as pessoas olham para você e dizem: não sei como aguenta as misericórdias do Senhor. Não sei como está de pé as misericórdias do Senhor. Aleluia. Não sei como aguenta tanta provação. São as misericórdias do Senhor. Oh glória. Aí o inimigo fica observando de longe. Aleluia. Entra a segunda, entra a terça, as misericórdias vêm. Vamos ver. Vai ter uma hora que as misericórdias não vão vir e eu vou para cima deles. Vai ter uma hora que as misericórdias vão vir e eu vou entrar na vida dela. Mas diz a palavra do Senhor, que o guarda de Israel não dorme, jamais dormirá. Não dorme, jamais dormirá. Então as misericórdias dele são infindáveis. O Deus que vai chegar até você é aquele que transformará a sua igreja para subir. Esse Deus que vai chegar até você, Ele é um Deus que se fez servo. Quando você chega até Deus, Ele vai chegar até você. Esse Deus que vai chegar até você é o Deus que se fez servo. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses: tendo medo de vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus por glória, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Aleluia. Pelo contrário, ele esvaziou, se assumiu na forma de servo, tornando semelhante aos seres humanos e reconhecido na figura humana. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se torne todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Deus que vai chegar até você, Ele largou a tua glória, se fez servo para chegar próximo a você, glória. Ele largou o teu senhorio para se fazer de servo, para se chegar até você, oh glória. E para finalizarmos essa mensagem e entender que este Deus que vai chegar até você é um Deus que é santo, é um Deus que é eterno, é um Deus que é criador, é um Deus que é misericordioso, é um Deus que tudo pode, é um Deus que faz, é um Deus que refaz, oh glória. Ele também é o único
de abrir o livro e desatar os seus. Glória. Joel vai dizer isso em Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. João vai dizer: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de fogo, escrito por dentro e também escrito por fora, e selado com 7 selos. E também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar o livro, de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aí João vai dizer: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então os anciões olham para João e dizem: não chore, João. Aleluia. Não chore, João. Eis aí o leão da tribo de Judá, glória, a raiz de Davi, glória. Ele desceu para quebrar os 7 selos e abrir este livro. Glória, o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. É ele que vai chegar até você. É este Deus, Deus Todo-Poderoso, é o Deus onisciente, é o Deus onipotente, é o Deus onipresente. Glória, ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é a vida. Glória, se coloque de pé, e vamos se coloque de pé, glorificando o nome do Senhor nessa noite. Glória. Deus quer chegar até você nessa noite. Deus quer chegar até você nessa noite. Deus quer chegar até você nessa noite, glória. Deus quer se chegar até você nessa noite. E nessa noite, começa a glorificar o nome dele. Porque quando você glorifica o nome dele, ele está entendendo que você está dando um passo em direção a ele. E quando você dá um passo, ele vai dar outro até você. Porque Tiago vai dizer: se achega a Deus e ele vai chegar até você. Se você chegar nessa noite, vai dar o teu melhor, a tua melhor adoração, o teu melhor glória, o teu melhor aleluia. Está subindo perto dessa igreja, está chegando até Deus e ele está chegando até você. Glória, eu já sinto Deus presente, eu já sinto Deus. Não deixe de glorificar, não deixe de glorificar. O modo dele é diferente. Quando ele chega, a gente sente. Quando ele chega, a gente sente. Jesus, você chega.
O Senhor Jesus está neste lugar. Sinta a presença do Espírito Santo neste lugar. Ele está aqui para te curar nessa noite. Aleluia. Aleluia. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia. Deus possa tomar sempre contigo.